Bom, Cláudia, boa tarde, bem-vinda ao Abrigo. Muito obrigado pela sua disponibilidade em falar um pouco connosco. E vamos falar de um assunto, enfim, que é meio complicado, mas vamos ter que falar dele, vamos ter que cada vez mais falar da esclerose múltipla. A vossa associação dedica-se a essa doença. E antes de entrarmos um bocadinho na vossa associação e perceber como é que vocês se organizam, vamos tentar perceber o que é a EAM, o que é isso, de uma forma se calhar mais contraída, não tão técnica, para que as pessoas percebam, enfim, o que é esta doença. Bem, antes de mais, muito obrigada pelo convite. É sempre importante estas iniciativas para que as pessoas conheçam o que é a esclerose múltipla, que ainda é uma doença que suscita bastante dúvidas e que é muito desconhecida na maior parte das pessoas. Também faz parte do nosso trabalho haver aqui uma sensibilização da população em geral sobre a doença, bem como os profissionais de saúde. Então, de uma forma muito simples, de explicar o que é a esclerose múltipla. A esclerose múltipla, em inglês, é multiple sclerosis, que significa múltiplas cicatrizes, ou seja, porque cria cicatrizes nos neurónios, ou seja, o nosso corpo, o nosso próprio organismo, vai atacar as nossas células boas. Neste caso, ela ataca a bainha da mielina, que é aquilo que protege o nosso neurónio, fraturando, portanto, o neurónio, criando múltiplas cicatrizes que faz com que não haja envio de informação para as diversas estruturas cerebrais. Portanto, é uma doença crónica, inflamatória e degenerativa do nosso sistema nervoso central. Portanto, o nosso sistema nervoso central é o nosso sistema nervoso e a medula. Peço desculpa, perdi-me aqui um bocadinho. Portanto, atinge com maior incidência o sexo feminino, surge entre os 20 e os 40 anos, apesar de hoje já ser diagnosticado em idades mais precoces. Portanto, há crianças com esclerose múltipla e adultos com esclerose múltipla. Muito bem. Quando fala, há uma palavra que realça à vista, que é a palavra degenerativa, não é? Isso quer dizer o Sim. quê? Quer dizer que chega-se a um ponto em que não há mais nada a fazer? Ela vai sendo, como doença crónica, nós costumamos dizer que nós vamos morrer com a esclerose múltipla, mas não de esclerose múltipla. Portanto, ela sendo uma doença crónica, vai havendo sempre a perda de algumas capacidades ao longo do tempo. Muito. Mas não significa que a pessoa vá ficar ou acamada ou numa cadeira de rodas, ok? Não, o processo não é linear nem é igual para todos os doentes. Todo doente com Aqui existem esclerose. vários tipos de EM, está correto? Sim, existem vários tipos de EM. A mais recorrente, ou a que é mais diagnosticada, é surto-remissão. Portanto, que portanto, eles têm surtos, ou seja, existe a exaltação de um sintoma e que existem períodos, episódios agudos, por um período superior a 24 horas e depois as pessoas voltam ao seu estado normal, como se não se tivesse passado nada. Por exemplo, pode existir alteração da visão ou a visão dupla durante um período superior a 24 horas e passado algum tempo voltar ao normal. Depois existe a secundária progressiva, que desenvolve-se em períodos de 10 a 15 anos. Não há, podem apresentar surtos ou não, e depois passa a ser, portanto, progressiva. Depois também existe a primária progressiva, que é um tipo de esclerose múltipla que surge numa idade mais avançada, que não há surtos e onde os sintomas se agravam de forma constante, desde o início do diagnóstico. Como é que se procede ao diagnóstico da EM? Pronto, um diagnóstico, normalmente o doente apresenta uma série de sintomas que depois, imagine, tem alterações visuais, que é a neurite óptica, que é ver em visão dupla, ou sente bastante sensibilidade, vai a umas urgências ou ao médico de família, que podem suspeitar de algo e depois enviam para o médico neurologista. Para haver um diagnóstico, eles fazem o exame que é a punção lombar, e a ressonância magnética, e depois a partir daí é sempre acompanhado por um neurologista e um enfermeiro, também está por causa da medicação.
Nós conhecemos alguns famosos estrangeiros e infelizmente também alguns portugueses, não é? Que sofriam dessa doença e infelizmente já morreram. Qual é, depois do diagnóstico, qual é enfim, a possibilidade de sobrevivência a um diagnóstico desses? Quantos anos é que as pessoas poderão depois viver com... A esclerose múltipla, as pessoas podem ter têm uma vida exatamente igual às pessoas que não têm esclerose múltipla. Já há tratamentos, em termos farmacológicos, já existem soluções não para curar, Sim, mas para existem atenuar. bastantes soluções ao nível de medicação. Felizmente, têm saído sempre novas medicações que ajudam a retardar a evolução da esclerose múltipla e também dar qualidade de vida. Mas um doente com esclerose múltipla, primeiro não tem rotulado, não é? Que tem esclerose múltipla. E pode fazer uma vida perfeitamente normal e autónoma, sem que nós nos apercebamos à primeira vista que ele tem esclerose múltipla. Mas quando se fala num quadro degenerativo, os sintomas vão se agravando, portanto, e vão deixando a pessoa, ao fim e ao cabo, com mais mazelas, ou pelo menos com mais dificuldade, ou é muito... Poderá, pronto, mas isso não significa que ela vá acabar por ficar numa cadeira ou acamada. Portanto, também é preciso desmistificar um bocadinho esta ideia. Nós temos doentes que vivem uma vida perfeitamente autónoma, uma vida perfeitamente normal, mulheres que engravidaram e vivem a sua vida normalmente e que têm qualidade de vida. Apesar de apresentarem alguns sintomas, por exemplo, a fadiga é um dos sintomas mais comuns da esclerose múltipla, nós não conseguimos avaliar a olho nu o que é a fadiga, não é? Existem aqui também estratégias para nós trabalharmos a fadiga. Existem alterações na mobilidade e aí, por exemplo, quando nós vemos alguém a cambalear ou a ter, por exemplo, a arrastar a perna, que poderá ser aqui um dos sintomas da alteração da mobilidade, ou até mesmo a sensibilidade à temperatura. Há doentes que se dão muito bem com o calor, há outros que se dão mal. Há uns que, por exemplo, não conseguem aquecer de maneira alguma, portanto é muito diferente, mas sim, eles conseguem ter uma qualidade de vida e nem, lá está, esta doença não é igual para toda a gente. Todos os doentes com esclerose múltipla são diferentes e únicos e todos os sintomas se manifestam de forma diferente. A medicina tem evoluído no combate a esta doença? A medicina tem apresentado alguns estudos favoráveis para a esclerose múltipla. Portanto, se nós formos fazer uma retrospectiva de há 30 anos atrás, já existiu uma evolução imensa. Um doente que hoje em dia descobre que tem esclerose múltipla, começa a fazer medicação, a maior parte, há alguns que não fazem, porque acham que não é necessário, do que há 30 anos que nem sequer havia grande medicação, nem exemplificação do que era a esclerose múltipla. A vossa associação, no vosso site, por exemplo, temos lá a medicina tradicional chinesa. Também recorrem a alguma alternativa para melhorarem os sintomas? Isso é uma terapia complementar. Existem as terapias, portanto, para a reabilitação, que são a fisioterapia, a terapia ocupacional, a psicologia, e depois existem as terapias complementares que ajudam o doente, como a hidroterapia, a hipoterapia e a medicina tradicional chinesa, que também ajuda. Muito bem. Mas vamos falar um pouquinho então da vossa associação. Como é que começou? Como é que toda esta aventura começou? Bem, a associação nasceu em 1999 com o intuito de ajudar e agregar as pessoas que tinham esclerose múltipla. Sabendo que não é uma doença muito conhecida e em Portugal existem cerca de 8.000 casos de esclerose múltipla, a associação começou com a missão de dar qualidade de vida aos doentes com esclerose múltipla, sendo que agora se foca não só no doente com esclerose múltipla, mas também nos seus cuidadores e em doentes do foro mental, que tenta-lhes dar e providenciar a maior qualidade de vida através de terapias de reabilitação, de estratégias para adotarem em casa, criando sempre esta parte de uma igualdade e inclusão destas pessoas com deficiência, igualdade de oportunidades para todos. Como é que isso consegue? Por exemplo, 8.000 pessoas em Portugal, com certeza que não estão todas em Lisboa, não no Porto. Nós funcionamos, por exemplo, a nível nacional. Nós estamos sediados em Gondomar,
mas funcionamos a nível nacional, ou seja, nós recebemos chamadas tanto do Algarve como das ilhas, como de Como é que Valença do se Minho, traduz por depois exemplo. o apoio a esses doentes? Nós, independentemente da zona que se inserem, nós damos o apoio que eles necessitam sempre, sendo apoio psicológico, sendo apoio social. Portanto, há telefones, hoje em dia é muito mais fácil por telefone, por uma chamada de vídeo, ou ligar para alguma entidade que esteja no local da comunidade onde se insere, mesmo que seja, por exemplo, no Sul, nós arranjamos sempre forma de ajudar e de chegar a essas pessoas. Bem, falamos um pouco também agora da vossa equipa. Vocês são uma equipa multidisciplinar, 12, não é? Que tem técnicos em várias áreas. Como é que se organiza internamente? Bem, nós somos uma equipa pequenina, temos uma equipa multidisciplinar, temos um psicólogo, neste caso sou eu, temos a nossa coordenação, que é a Dona Lourdes, temos a nossa assistente social, a terapeuta ocupacional e fisioterapeuta e os nossos auxiliares, que nos ajudam aqui nas tarefas do dia a dia, da manutenção das atividades que os utentes fazem aqui na nossa associação. Falou-se aqui de mais ou menos 8.000 utentes, ou pelo menos 8.000 pessoas. 8.000 pessoas com esclerose múltipla, não 8.000 utentes. Vocês conseguem fazer a gestão de quê? De quantos? Nós neste momento eu nem sei precisar quanto é que temos aqui, porque eles vão variando, ou seja, eles não estão todos os dias. Há utentes que vêm todos os dias, há outros que vêm uma vez por semana, há outros que vêm 2 vezes por semana, mas nós não nos cingimos só àquilo que nós temos aqui presentes na associação, porque nós fazíamos visitas domiciliárias, também fazemos atendimentos associados que não estão no CARPD. Isso também faz parte do nosso trabalho. Domiciliárias tem a ver com o quê? Com o apoio? Tem a ver com Não é higiene? apoio domiciliário, é visitas domiciliárias. Sim, nós vamos ao terreno e ver, por exemplo, apoio psicológico, estimulação cognitiva, se precisam de ajudas técnicas ou de uma avaliação da parte da nossa assistente social e da nossa terapeuta, nós dirigimos à pessoa e vemos o que é que ela necessita em contexto real. Quem nos está a ver neste momento, por exemplo, se tiver algum sintoma, não é? Sintomologias da DM, o que é que deve fazer? Deve procurar um médico, deve falar convosco, deve... Primeiramente, deve procurar um médico, né? Porque existem sintomas que são agudos e podem ser confundidos, pode haver comorbilidade com outros tipos de doenças, portanto, essencialmente procurar o médico de família ou outros serviços hospitalares e depois fazer os exames complementares de diagnóstico e perceber qual é a doença que têm. Vocês trabalham juntamente com a comunidade científica, da comunidade médica? Sim. Nós temos um conselho científico que nos dá pareceres científicos acerca de algumas dúvidas ou de algumas dúvidas até que vão surgindo. Também temos várias parcerias até com laboratórios e outras entidades que nos auxiliam em caso haja alguma dúvida dos nossos associados e que também apoiam os nossos projetos. Quando existem novos tratamentos, por exemplo, vocês fazem essa triagem, implementam depois nas pessoas que seguem, não é? Nós não implementamos medicação, nós servimos como fonte informativa sobre medicação, mas nessa parte médica nós não intervimos. Por exemplo, nós sabemos que há utentes e associados que falam connosco, que nos ligam, que usam certo tipo de medicação apenas. Por exemplo, às vezes contactam-nos para ter alguma dúvida da medicação e aí nós servimos de ponto intermediário ou entre o médico ou entre o laboratório que está a comercializar esse medicamento. A esclerose múltipla, como disse no início, situa-se entre uma faixa dos 20 e poucos até aos 40 anos, mas pode, obviamente, aliás, está a aumentar a incidência também em pessoas mais velhas e em pessoas mais novas. Sim, sobretudo em pessoas mais novas. E estamos a falar de que idades, por exemplo, essa incidência? Existem adolescentes, existem crianças, há pessoas que são diagnosticadas em crianças, outras são em adolescentes. Já se percebe o porquê disso? É autoimune? Não há causa ainda cientificamente validada para a esclerose múltipla. Existem estudos que revelam que o vírus Epstein-Barr está relacionado com a esclerose múltipla, mas não é nada que ainda tenha saído e que esteja em cal, não é? De certeza que é isso. Também a falta de vitamina D também pode ser uma das causas, e os fatores ambientais, como tipo fumar, por exemplo, também pode desencadear, mas não há nenhuma causa já
conhecida para a esclerose múltipla, para o diagnóstico, ou para o aparecimento. O doente DM inicialmente pratica uma alimentação saudável, exercício físico, portanto, tem a ver Como todas as doenças, ou como sem ser doenças, não é? Deveria de adotar um tipo de vida saudável, não é? Nós sabemos que a parte nutricional é muito importante para a nossa saúde física e estado físico geral. E o exercício físico também ajuda, por exemplo, a reabilitar alguma função que foi perdida ou para manter alguma função que ainda existe. Muito bem. A vossa associação, como é que vocês conseguem financiar toda essa associação? Porque não é fácil, não é? Sendo uma IPSS ou uma associação que diariamente tem custos, como é que vocês conseguem? Claro que eu não estou aqui a pedir as contas, como é lógico, mas Sim. perceber um bocadinho como é que financiam com donativos, com sociedade civil, com ação social, como é que tudo. Sim, é bastante. Nós temos um acordo atípico com a Segurança Social. Também através de donativos e pagamento das cotas dos nossos associados, também concorremos a vários projetos para desenvolvermos as nossas atividades e manter o bom funcionamento das atividades. Muito bem. E este ano, o que é que temos de projetos assim para a frente? O que é que há? Até ao final do ano ou aos próximos meses? Há alguma coisa na carteira? Sim, nós temos um projeto para cuidadores informais, que é muito importante e que seria bom que chegasse a mais pessoas, porque este projeto é vocacionado inteiramente para o cuidador e para cuidar do cuidador, sendo que nós trazemos para as nossas instalações o cuidador e, neste caso, a cuidadora, para participar numas oficinas de costura, aprender a costurar, e se necessitarem trazer a pessoa que cuidam, nós cuidamos da pessoa enquanto o cuidador está a fazer as aulas. Portanto, esta ação é muito importante porque elas acabam por criar aqui um grupo de partilha, acabando por desanuviar muito do que é o seu dia a dia, não é? E acabam por aprender e estão a ser capacitadas para depois aprenderem uma nova competência de vida e até poderem abrir um próprio negócio e trabalharem na área da costura. Muito bem. Cláudia, anem.org.pt e, obviamente, no Facebook, está lá tudo, sempre que as pessoas Está precisam. lá tudo explicado. Sim, também nós fazemos publicações acerca das atividades que desenvolvemos, também achamos que é importante as pessoas saberem. E também as pessoas, se necessitarem e quiserem de algum tipo de dúvida ou questão, podem sempre ligar para nós estamos sempre disponíveis. E pessoas também queiram se voluntariar Voluntariar, tornar-se associados, no nosso site tem lá uma parte em que diz tornar-se sócio, poderão tornar-se sócios da nossa associação. E assim ajudar a vossa missão. Muito obrigado. Até uma próxima. Obrigada. Vamos falar, certa mais vezes nos próximos meses. Muito obrigado pela atenção, Cláudia. Muito obrigada. Bom trabalho. Muito obrigado. Obrigada.